Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é 15 de setembro, terça-feira, e nós vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos iniciar a nossa aula realizando as correções das atividades da aula passada. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela atividade da ficha de atividade, página 18, primeira questão. Leia atentamente as formas verbais abaixo e escreva-as no infinitivo. Então, na letra A, ficou encontrar, letra B, avistar, letra C, cantar, letra D, pular, letra E, sonhar, letra F, parecer e letra G, ler. Na segunda questão, reescreva as frases abaixo com a forma verbal adequada. Eu gosto muito de cantei. Então, a forma adequada, eu gosto muito de cantar. Letra B, elas me chamaram para dançar. Eu gosto muito de ler revistas. Não gosto de beber suco de limão. Ele gosta de jogar vôlei. Na página 20, nós temos a terceira questão. Complete as palavras abaixo com GU ou QU. Então, vamos ler as palavras juntos, observando a escrita e veja se você acertou, se você escreveu tudo direitinho. Letra A, guarda. Letra B, liquidação. Letra C, guarita. Letra D, língua. Letra E, guerra. Letra F, raquete. Letra G, guitarra. Letra H, conseguir. Letra I, 50. Letra J, mangue. Letra K, aguentar. Letra L, toque. E letra M, preguiçoso. Quarta questão. As palavras do quadro abaixo estão classificadas inadequadamente. Organize-as corretamente de acordo com sua classificação. Então, a classificação das oxítonas: cantar, civil, arroz, parabéns e abacaxi. Veja se você colocou todas corretamente, todas as oxítonas. Agora vamos ver as paroxítonas: amigo, felicidade, mesa, rapidamente e fóssil. E por último, as proparoxítonas, confira se você fez todas direitinho: ácaro, dúvida, plástico, lâmpada e dinâmico. Página 21, primeira questão. No quadro abaixo, você encontrará monossílabos atônicos e tônicos. Identifique aqueles que precisam de acentuação. Circule-os e depois transcreva-os com a acentuação adequada nas linhas abaixo do quadro. Então, nós vamos ter as palavras lá, pó, pois, nó, mês, cre, de, só e já. A segunda questão, ela é pessoal, então não necessita de correção. Muito bem, gente, feitas as nossas correções, na aula de hoje nós vamos continuar o estudo sobre acentuação gráfica e também vamos ver o uso de mas e mais. Mais com o i e mais sem i. Em que situações eu devo utilizar as palavras mais com i e mais sem o i da maneira correta? Então preste atenção, pega o seu livro, pega o seu material, vamos lá começar a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula pela página 44 do livro integrado, onde a gente vai fazer uma revisão sobre a acentuação gráfica de monossílabos e oxítonos. Então vamos observar essa atividade mão na massa. Identifique adequadamente em seu caderno as imagens. Em seguida, pinte apenas aquelas cujos nomes levam acento gráfico. Então, vocês devem escrever essas palavras e observar quais delas apresentam acento gráfico. Então, já vamos identificar quais delas são acentuadas e depois você vai só escrever no seu caderno o nome de cada uma delas. Então, vamos lá. Chá é acentuado. Então, vocês já vão lembrar que a palavra chá, ela é acentuada, então essas vão ser uma dos que você vai pintar no seu livro e depois você vai escrever. Flor não é acentuado, trem não é acentuado, troféu é sim acentuado. Então você já vai aí pintar também troféu. Na letra E, nozes não é acentuada. Letra F, herói. Herói também
tem acento. Então, você vai pintar também herói. Na letra G, pá. Pá também recebe acentuação gráfica. Sol, não. E o número 3 recebe sim, a palavra 3 recebe sim a acentuação. Então, lembra-se, chá, troféu, pá, herói e 3 recebem acentuação gráfica. Então, vocês vão pintar esses desenhos. E depois, escrever aí no seu caderno as palavras adequadamente. Na segunda questão, leia um trecho de uma reportagem sobre Natália, a menina do laço. Em seguida, analise com atenção as palavras em destaque e acentue-as se necessário. Então, vamos observar e vamos acompanhar a leitura. A família desconfia que a resposta seja sim, mas evita pensar se Natália vai querer continuar no futebol no futuro. Esta definido que, por mais que ela leve a sério, então esta definida, não, gente, está definido. Então, essa palavra está, ela recebe uma acentuação. Eu vou colocar aqui com essa caneta vermelha, mas aí você coloca no seu livro direitinho. Está definido, agora sim, faz mais sentido, né? Está definido que, por mais que ela leve a sério o esporte, por enquanto, será, né, gente? Será só um passatempo. Até os 12 anos, ela vai apenas brincar. Já também tem acento, existem ofertas. O empresário ligou para saber se os pais não estariam interessados em levá-la. Então, na palavra levá-la também tem um acento para fazer um teste no exterior. Também há a possibilidade, na palavra também tem acento, de o futebol lhe proporcionar uma bolsa universitária nos Estados Unidos. Vou tirar um pouquinho aqui, vamos subindo. É algo ainda muito distante. A realidade agora é ser jogadora das categorias de bases do Avaí. Na palavra Avaí, não tem esse pinguinho no i, tá, gente? É o acento também. Riscou, foi tudo, mas dá para vocês saberem que aí no i tem um acento. Era tudo o que Natália sonhava. Ela é assim, gosta de competir, diz Karina. Então, observem as palavras aí que foram acentuadas. Se for necessário, volta aí o vídeo para você ver direitinho quais palavras precisam ser acentuadas e você já ir colocando no seu livro. Na página 45, nós temos a terceira questão. Leia a parlenda a seguir. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. 1, 2, 3. Das 3 palavras, apenas uma delas obedece a uma regra diferente. Qual é essa palavra? A qual regra de acentuação ela pertence? E aí, gente, vocês já sabem a resposta? Então, a única delas que tem uma acentuação, uma regra de acentuação diferente, é a palavra 3, certo? Então, gente, ela é acentuada, tá? Por ser um monossílabo tônico. Na letra B, qual é a regra de acentuação comum às outras 2 palavras? Então, todas elas são oxítonos terminadas em O. Vamos agora para a quarta questão. Observe as regras de acentuação deste quadro e escreva a diferença entre elas. Monossílabos tônicos terminadas em A, E e O. Ma, Zé, Pó e Mês. Oxítonos terminados em A, E, O, terminados em e ens. Babá, mané, vovó, vintém, vinténs. Então, gente, as regras são semelhantes, mas entre as oxítonas, as palavras terminadas em e ens também são acentuadas. Vamos agora para a página 46, o uso de mas e mais. Leia a seguinte manchete esportiva. Guerreiro é o segundo, mais. Quem é estrangeiro com mais gols no Brasil?
Com os 2 gols marcados na vitória do Inter para cima do Bahia, no último final de semana, atacante peruano subiu na lista, mas segue longe do líder. Então vamos observar a primeira questão. Relacione adequadamente as palavras do texto com as suas características. Então vamos observar as diferenças de como estão sendo usadas a palavra mais sem o i e a palavra mais com o i. Pode ser substituído por porém? Então, o que pode ser substituído por porém, gente, é a palavra mais sem o a. Todas as vezes que eu puder substituir a palavra mais por porém, eu vou saber que é o mais sem o i, certo? Então, sempre lembrem disso. Dá a ideia de adição de quantidades. Então, o que dá a ideia de adição de quantidades, sempre que for referente a quantidades, é o mais com o i. Lembrem-se disso. Contrário de menos. O contrário de menos é aquela que dá uma noção de quantidade, né, gente? Então, mais uma vez, a letrinha B aí. Introduz uma ideia diferente da anterior. Então, sempre que for contrária à ideia anterior, que eu poderia, inclusive, substituir por porém, por isso que ela dá uma ideia contrária. Então, é a letrinha A que corresponde ao mais sem o i. Então, vamos observar a explicação. Mais e mais são palavras parecidas com significados e usos bastante diferentes. Observe. Mais com i é o antônimo de menos, ou seja, o contrário de menos. Indica a soma ou o aumento de algo. Veja os exemplos a seguir. Dessa vez, meu time fez mais gols que o seu. Vou deixar o volume mais alto, pois não consigo ouvir o narrador e os comentaristas. Agora vamos ver o mais sem o i. É empregado para expor uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Veja os exemplos a seguir. Gostei da entrevista, mas a achei muito longa. Não curto muito futebol, mas acho a Marta uma excelente jogadora. Se você está na dúvida e não sabe se deve empregar mais ou mais com i, experimente substituí-los por porém. Se a frase fizer sentido com porém, use mais. Se não, use mais com i. Observe. Queria jogar basquete, porém não posso porque machuquei o joelho. Vamos agora ler com a palavra mais. Queria jogar basquete, mas não posso porque machuquei o joelho. Então, a gente já sabe que o mais que completaria essa frase seria o mais sem o i. Queria jogar basquete, porém não posso porque machuquei o joelho. Na página 47, nós vamos continuar nossa explicação. Repare que a frase manteve o sentido com porém. Assim, deve-se usar mais. Queria jogar basquete, mas não posso porque machuquei o joelho. Na letra B, adorei assistir a uma partida de basquete. Quero vir, porém, vezes. Então, a gente já vê que não faz nenhum sentido, né? Adorei assistir a uma partida de futebol. Quero vir, porém, vezes. Então, a partir da palavra porém, a frase já perde o sentido. Neste caso, a frase não manteve o sentido com o uso da palavra porém. Então, deve-se usar mais. Adorei assistir a uma partida de basquete, quero vir mais vezes. E aí, então, a frase vai fazer totalmente sentido. Então, sempre que você tiver dúvida, você pode usar aí esse truque de trocar a palavra mais por porém. E aí, você vai saber se você vai usar mais com i ou mais sem o i. Nessa página, nós temos a seção mão na massa. Nessa página, nós vamos fazer junto. A próxima página, vocês vão treinar em casa, certo? Então, vamos lá. Leia os seguintes trechos de entrevista e complete adequadamente os espaços em branco com mais, sem o i, ou mais com i. Letra A. Entrevista com Silvio Luiz, narrador esportivo. É mesmo torcedor São Paulino? Consta que é São Paulino. Mas não provam, mas que seria o contrário, porém não provam. Então, vamos lá, mais sem o i. Na minha casa tem de tudo,
minha mulher palmeirense, meu mais velho santista, ou seja, o filho dele mais velho. Mas na questão voltada à quantidade, eu já sei que é mais com I. A do meio, corintiana, e o mais novo, vamos aí mais uma vez, mais está voltada aí à quantidade, né? A idade dos filhos dele, o mais novo e o mais velho. Tem de tudo. Vamos lá para a letra B. Entrevista com Lionel Messi, jogador de futebol argentino. Defesas mais difíceis. Então, mais difíceis não acharia a palavra porém. Defesas, porém, difíceis. Então, eu já sei que aqui é mais com I. Porque quando eu coloco porém na frase, a frase não faz sentido. Não saberia dizer nenhum concretamente. Mas houve equipes difíceis. Então, gente, esse mais, substituído pela palavra porém, faria sentido. Mas houve equipes difíceis, com os ingleses que foram muito físicos e fortes. O futebol se torna mais tático e duro. Mais tático vem aí de questão de quantidade, né, gente? Então, a gente já viu que aí é mais com I, mais sem o I e mais com I. E a próxima página, vocês irão ter mais uma questão aí, mais algumas questões para vocês treinarem o uso de mais com I e mais sem o I. Nós vamos ver na página 46 um símbolo da realidade aumentada, tá certo? Onde vocês irão completar aí as lacunas. Nessa realidade aumentada, vai mostrar mais uma atividade com o uso das palavras mais sem o I e mais com o I. Então, abra aí essa realidade aumentada para você ver mais situações onde você vai usar as palavras aí mais da maneira correta em situações adequadas, tá certo? É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui por hoje. Eu vou deixar no final do nosso vídeo a agenda. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.